Agora é tempo de irmos para o enfoque de hoje e vamos abordar um tema muito, muito importante, que é o papel da formação e qualificação nos PALOPs. E ao meu lado já tenho ele, o suspeito de costume, o grande Luís Sinat, vem muito bem acompanhado por Marlene de Souza e Anise Essô. Minhas queridas, muito boa tarde. Começo pelas mulheres. Boa tarde. Marlene de Souza. Muito boa tarde. Estás bem, Marlene? Está sempre tudo bem. Está tudo maninho nice? Maninho nice. Tudo maninho. Anaíse Essô, é assim que se pronuncia? Anise. Anise Essô, é assim? Só, assim. É só. Tudo direito? Tudo direito. Amta teu direito. Amta teu direito. Tudo direito. Tudo direito, né? Sim. Vocês são de praia, vocês são badia, né? Sim, porque São Vicente diz direito, mas não Eu dizemos sou, direito. eu sou mindelense. Eu sou mindelense. Grande licinato, meu mano. Como é que é, mano? É assim, meu irmão, o ano nós já chegamos, já estamos em março, mas eu passei o carnaval em São Vicente, então para mim o ano começou agora. Ok, por isso é que Bom ano. Entusiasmado. Vi já com crioulo Por isso é que na ponta da eu língua. quis fazer-nos acompanhar aqui com duas colegas muito simpáticas. Portanto, hoje vamos voar para Moçambique e vamos voar para Cabo Verde para agradecer, antes de mais nada, a Marlene, agradecer a Anise o facto de terem aceito o convite para partilharem connosco. Portanto, esta temática que tem a ver com a formação, tem a ver com a qualificação dentro dos nossos países, que tu sabes perfeitamente que ainda é um calcanhar daqueles. Pois é. E o que nós vamos fazer aqui é tentar encontrar aqui alguma mensagem para passar efetivamente para os nossos países, porque se um dia quisermos que os nossos países deixem de ser países em vias de desenvolvimento, temos que apostar na parte da formação, temos que apostar na parte da qualificação, que é uma mensagem que ainda não passou. Portanto, as nossas empresas, para serem competitivas a nível nacional, a nível regional e, para quem sabe, algum dia a nível mundial, passa exatamente por nós sabermos qualificar e formar os nossos colaboradores. A Marlene, na área dos recursos humanos, vai nos dar aqui, portanto, alguma informação relativamente à parte da qualificação dos recursos humanos. A Anise vai nos falar mais da parte da formação académica, porque vai ser com esses dois pilares, a parte da formação académica e a parte da qualificação dos recursos humanos, que eu penso que os nossos países vão ter que fazer uma aposta muito grande para desenvolver as nossas empresas, para desenvolver o nosso país, para sermos muito mais competitivos. Ok, então começamos. Meninas, qual é o grande papel, né? Aliás, é uma pergunta retórica, mas há que se fazer. Qual é o grande papel da formação e qualificação nos PALOP? Quais são as maiores vantagens que nós retirávamos se os PALOP tivessem todos, né, os PALOPs, nós todos tivéssemos essa qualificação e valorização na educação? Eu acho que é assim, basicamente, se nós tivéssemos maior e melhor qualificação e formação, estaríamos mais competitivos em termos de oportunidades que teríamos, tanto para os nossos países e, acima de tudo, também a nível de visibilidade. Porque o que acontece é perceber que, tendo em conta o nível de qualificação desde o ensino primário, secundário e depois a qualificação mesmo dos recursos humanos profissionais dentro das empresas, por ter um fraco desenvolvimento, ok? Isto faz com que os nossos recursos humanos a nível de cada país e dos PALOPs em si não sejam, ou seja, não sejam competitivos a nível regional e talvez a nível global. Então, é extremamente importante que haja aqui um alinhamento entre o governo, o setor privado, as empresas, no alinhamento da necessidade de investir nesta formação para o desenvolvimento das próprias pessoas e, acima de tudo, também para o crescimento dos países e esta visibilidade nos PALOPs. Então, é um bocado daquilo que eu acho que Disseste algo muito forte. Sim. Com relação aos governos que devem investir. Sim. Há vontade política no investimento para a formação e qualificação dos quadros? Vocês sentem isso? É assim, eu acho que aí é mesmo o calcanhar daqueles, não é? Que é a vontade política, os decisores. Eles, se calhar, são um dos pilares que vão sustentar a melhoria em termos de formação e qualificação, não é? A África, os países africanos, num estudo que fizeram, foi o continente que menos tem uma perspectiva a longo prazo. As políticas são para coisas que vão acontecer agora, não é? E a perspectiva a longo prazo é o que nos falta para que
vejamos que a qualificação pode não dar frutos agora e não vai dar frutos agora, mas daqui a uns anos já vão acontecer coisas boas por causa das pessoas que foram qualificadas há tempos atrás. Luís, sentes que há, continuando nesse ponto de vista, que há um investimento na qualificação do produto nacional, cada país, né? Dos seus formandos, dos cidadãos, sentes que há um investimento nessas pessoas, nesses quadros, e há, como é que eu diria, há um incentivo para que os quadros, por mais que saiam do país, vão estudar fora, regressem e tomem posse daquilo que é deles para elevar o país? Okay. Eu acho que há, mas devia haver muito mais, porque aquilo que é feito é muito pouco, por razões culturais. As pessoas ainda não perceberam que investir na formação e na qualificação é investir no futuro. Portanto, enquanto não pensarmos no investimento, na formação como investimento, nós nunca lá chegaremos. Porque olhando para as empresas, por exemplo, olham para o investimento feito na formação como um custo. Ok? Portanto, aquilo que a Anísio esteve aqui a hora de dizer, esta falta de perspectiva a longo prazo, de podermos preparar e qualificar as pessoas hoje para tirarmos um fruto amanhã, ainda não existe. Eu acho que tudo tem a ver com vontade política, mas também tem a ver com aquilo que é chamada autoformação, que estamos a falar exatamente há pouco tempo. O que seria a autoformação? Tem que partir de nós, tem que partir das próprias pessoas, olharem para si, olharem para as carências que têm, analisar um bocadinho aquilo que é a perspectiva do próprio mercado, para ir à procura de uma formação que me possa inserir no mercado. Imbuído do espírito do povo que está lá em casa, deixa-me falar. Imagine, eu quero, como povo, quero me autopromover, autoqualificar, mas eu tenho fome. Eu tenho necessidades básicas, tenho necessidades mais alarmantes, em que se eu não comer, o meu filho, a minha mulher, a família toda não vai comer, a qualificação que eu terei, ou vontade de me autoqualificar, será fazer o quê? Pescar, para dar de comer agora. As necessidades básicas pioram cada vez mais e dificultam muito essa questão de me autoqualificar. É assim, eu acho que essa é uma perspectiva bastante interessante, mas ao mesmo tempo vejo que muitas pessoas já pegam-se a isso no sentido de eu tenho necessidades básicas e por isso não posso. Eu acho que as pessoas têm que começar a identificar um pouco aquilo que é o seu talento, aquilo que eles podem fazer além e mais. Porque para vencer na vida e em qualquer parte do mundo, nós temos que fazer muito mais daquilo que nós achamos que somos capazes. Então, se uma pessoa tem uma competência e consegue ir pescar, vai pescar, consegue fazer um bocado a mais, rentabilizar, de forma que possa ir adquirir um outro conhecimento ou uma outra fonte de renda que lhe vai gerar então este autoconhecimento. Eu vou dar um exemplo da juventude. Os jovens vão à escola de manhã, voltam, estão em casa o dia todo sem fazer nada. Quer dizer, se queres ir além e identificar oportunidades de trabalho e ser uma pessoa empregável, vai à escola, volta, usa a internet de forma útil, ok? Investiga mais sobre questões que podem ajudar, imagina línguas, não precisa de ir a uma escola. As pessoas têm que parar de pensar que para eu estar formado tem que ser um professor e uma sala de aulas. Em casa, investiga pela internet, sabe trançar, faz tranças e vai ganhar um dinheiro a mais. Aquele dinheiro é o que ela vai pegar e vai investir. Então, a questão da fome tem que ser deixar de ser vista como um bloqueio. Nós temos que ir além e começar a pensar, ok, há fome, é realístico, ok? Mas o que é que eu posso fazer a mais para mudar a minha situação? Porque muitas vezes, se nós nos apegarmos aos governos, às empresas, dificilmente nós vamos conseguir ultrapassar e vencer. Aliás, é por isso que não estamos a ultrapassar nem a vencer. Mas, Anísio, tu tens um ponto de vista. Sim, exatamente, porque também, apesar dos governos terem muita culpa, nós usamos a ineficiência dos governos como bengala para não avançarmos na vida. E esse mindset continua mesmo que já não tenhamos fome. Continua, porque mesmo as pessoas que tiveram a sorte, não é, de conseguir sair dos seus países, dos PALOP, e vir para Portugal ou para outros países para estudar ou para fazer outra coisa qualquer, vêm e continuam com um mindset de coisas a curto prazo. Exato. Vão procurar formações que não exigem qualificação nenhuma e não pensam em usar essa formação. Ok, trabalho no McDonald's por um ano, guardo dinheiro para fazer uma formação, para ter uma coisa, ainda que seja uma formação profissional, não precisa de ser académica, formal, mas
para que possa mudar de vida, para que possa subir. Então, o problema é o mindset, é o pensamento a longo prazo. Tem de começar a planear as coisas. Olha, deixa-me então agarrar nesse ponto de vista, ainda nesse debate, que a questão é... queremos nos qualificar, autoqualificar e ultrapassamos a fome. Mas, no entanto, o que nós temos é um corredor ou um cordão, é melhor um cordão, em que, dou um exemplo, em Santo Antão fazem muito... Santo Antão, ainda por ser uma ilha muito difícil, com muita seca por causa da falta de chuva, é a ilha que mais alimenta naturalmente o país. Não é? Está a falar de Santiago? Não, Santo Antão. Santo Antão, por acaso, é das que tem é a ilha agrícola de Cabo Verde. Sim. No entanto, o produto agrícola ou o produto que se faz, produto natural, não é vendável por todas as outras ilhas. Isso por quê? Porque não há políticas de incentivo a que deva ser disseminado, né, o produto nacional. O que faz com que, por mais que eu tenha uma qualificação, eu não tenho políticas de elevar essa qualificação. Okay. Mas, ó Silvio, quem faz as políticas são as pessoas, Exato. não é? Portanto, tem que partir das próprias pessoas, não é? Ter uma qualificação suficiente para poder analisar para aquilo que é a realidade do território, do país, da cidade e ver como é que nós somos capazes de potenciar aquilo que são os nossos recursos de forma a desenvolver o país. Não, e continuo a dizer, há essa vontade. Temos visto essa vontade. Porque estamos aqui num exemplo bem pequeno, um micro-exemplo. Santo Antão, continuo no Santo Antão. Santo Antão tem o grog, tem vários produtos lá, tem produtos agrícolas. Mas, no entanto, não vês em Cabo Verde todo a comercialização desse produto. Sim. Tens razão, porque, por exemplo, há produtos que são vendidos em Santo Antão e que eu não conhecia, só conhecia. Por exemplo, há a fruta pão e essas, eu não conhecia. Porquê? Porque alguns no tempo, houve uma praga, e tem lá a praga dos milpés, e há uma espécie de embargo que não podem viajar os produtos agrícolas de uma ilha, zona? sim, de Santo Antão para outros. Mas eu acho que isto pode ser resolvido, só que... É mais fácil deixar como está do que resolver efetivamente. Exato. Depois há aqui uma coisa, ó Silvio. Se nós não apostarmos na nossa qualificação e na nossa formação, nós vamos sempre ser o continente onde produzimos coisas baratas. Sim. Para que nós possamos chegar ao nível, algum dia, do nível de desenvolvimento dos países da Europa, nós temos que ser capazes de produzir coisas com valor acrescentado. E tu só consegues produzir coisas com valor acrescentado se tiveres formação e qualificação. Porque senão continuamos a produzir o grog, senão continuamos a produzir o açúcar, senão continuamos a produzir a fruta, que são produtos a nível do mercado internacional de baixo valor acrescentado. E isso não desenvolve nenhuma economia. Não, mas isso só acontece porque as empresas transformadoras que devam ter, ou que devemos ter muito lá, nós não temos. Não temos porque, eu sinceramente, eu meto a culpa no governo. Ponto. Primeiro a culpa é do governo. A segunda culpa é nossa, que estamos sempre a votar pelos péssimos governos. Os péssimos governantes que nós vamos tendo por África toda, que faz com que nós não desenvolvamos, porque nós só não estamos a desenvolver porque parece que os nossos governantes não são governantes da África. Mas é assim, enquanto nós ficarmos a pensar que as nossas coisas, os nossos produtos só são bons enquanto não temos os europeus, por exemplo, nós só bebemos grog porque não temos whisky, assim que nos aparece um whisky na mão, já mudamos. Exatamente. Nós só tomamos, é o que eu estava a dizer ao Luís numa conversa anterior, nós usamos, por exemplo, a medicina tradicional, farmacêutica, porque desvalorizamos a nossa. Veio para substituir no entanto, a hoje temos estado a valorizar um bocadinho mais a mas vanália. asiática, Ou seja, a medicina tradicional asiática o Oriente, já está muito... o Ocidente, mais uma vez, ganhou-nos. Porquê? Porque desvalorizou primeiro tudo aquilo que nós fazíamos, não acreditávamos em nós. E agora, hoje, são eles próprios quem fazem o tal valor, dão o valor sobre o nosso produto. Exatamente. E vão buscar lá de novo as nossas ervas e depois vendem nas tabacarias. Então, o nosso problema continua sendo os nossos governantes. Exatamente. Eu tive uma aluna de São Tomé que ela dizia, por exemplo, nas roças, a cultura do cacau, vendiam, por exemplo, uma saca de cacau a um preço ridículo. Baixíssimo, né? Exato, baixíssimo.
mesmo, e esse cacau depois é transformado na Europa em Volta. chocolate, Volta para lá, mas caro. Muito mais caro. E é a Quem é mesma a coisa culpa? com os cajus, A culpa é das por exemplo. pessoas. A nossa, a culpa é nossa, né? Temos que começar a votar diferente. Quem faz as cidades, quem faz os países, são as pessoas. Mas para isso é preciso a mudança, escutar as pessoas. Exatamente. Pessoas. A mudança tem que começar pelas pessoas. As pessoas têm que começar, a ter mais confiança em si, em perceber que, olha, embora eu seja africano, ok, estou num país pobre, eu tenho capacidade, eu tenho vontade e eu tenho competência. E depois, não basta só a vontade, é preciso nós sairmos, é preciso nós falarmos, nós irmos atrás do governo, sentar com o governo às vezes que forem necessárias, mas colocarmos o assunto em cima da mesa, até que se chegue a uma conclusão. Agora, se nós ficarmos parados à espera, o mundo não muda sozinho. Ok. Então, nós temos que ser bastante interventivos e ter um nível de autoconfiança muito elevado. Então, acho que é um bocado as pessoas começarem a mudar. Então vamos um pouco nos de qualificar atitude. todos, nos qualificar da forma... Meu irmão, se tiveres alguma dificuldade, fala, reivindica, mostra a mudança, e a mudança está com todos nós. Nós é que temos que falar, temos que agir, porque os governantes que estiveram, sempre fizeram mal. Já nos provaram que sempre fizeram mal ao próprio povo. Porque nós não desenvolvemos e somos envergonhados em todos os sítios porque parecemos que não temos qualificação. E temos, às vezes até vamos para fora, aprendemos, mas para voltar para a nossa temos terra exemplos. e elevá-la... Potencial não nos falta. Não nos Potencial falta. É complicado. Potencial não nos falta. Então o que é que nos falta? Só que para fecharmos, o que é que nos falta? Luís, tipo, em poucas palavras, o que é que nos falta? Opa, o que nos falta é acreditar nas nossas potencialidades, porque nós não somos diferentes dos europeus, não é? Temos exatamente as mesmas qualificações, as mesmas potencialidades, melhor dizendo. Com dificuldades piores? Com dificuldades, e já mostramos que perante grandes dificuldades nós conseguimos muitas vezes superar situações que provavelmente algum europeu não era capaz de superar. Muito bem, Ai, top. já superamos. Marlene, Eu diria duas palavras só. O que falta para mudar é a atitude certa. As pessoas têm que mudar de atitude, têm que começar a dar mais voz, têm que começar a ir atrás e correr atrás das coisas. Atitude proativa. atitude proativa. Que é isso. Nem isso. Em vez de estarmos sempre a lamentar, não é? Há um ditado português que diz: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Exatamente. Começamos nós a vender os lenços também. Aliás, vocês as duas têm projetos diferentes que mostram exatamente que nós temos que começar com planos de ação para levar exatamente esta ambição na formação. Por exemplo, tu vais proporcionar agora em Moçambique... Um fórum de recursos humanos que reúne profissionais de recursos humanos a nível nacional e internacional e uma cimeira de liderança. Okay. Então, Uma semana de liderança. Sim. Vais ensinar mulheres e homens a pensarem, a agirem em primeira instância. Exatamente. Top. Neise, e tu, qual é o teu, Anise? O meu, eu estou agora envolvida num projeto que é de promoção da ciência, é o maior projeto de promoção da ciência no continente africano. E eu vou ser, já sou a embaixadora da ciência no meu país, o projeto chama-se Next Einstein Forum. Next? Next Einstein, que é procurar o próximo Einstein vai ser africano. Next Einstein, ok. O próximo Einstein vai ser África. africano. Vai ser Aliás, africano. Ou se calhar já nasceu e um já mais é. craque do que Einstein devia ser africano. Só que, de repente, como calhar. hoje estamos a provar que nos roubam muitas ideias e mindsets e assim... Exato. Mas Isto pronto. só prova exatamente que nós temos aqui projetos. Temos qualificação. Exatamente. Eu, por exemplo, estou a colaborar com uma entidade que é a OCED, que está a desenvolver um plano de formação para a função pública e não só em Moçambique, e que mostra exatamente que nós temos que agarrar nessas ferramentas para tentar transformar as nossas pessoas, para que as pessoas possam transformar os nossos países e os nossos países poderem ser mais competitivos. Nós seremos muito melhores. Os nossos filhos serão muito melhores. Os nossos netos vão viver de forma muito melhor e vamos elevar a nossa África de forma muito mais qualificada. Sem dúvida. E com uma qualificação, o futuro é a África. E uns já estão a tentar tomar isso de Não novo. há dúvidas. Não há dúvidas. Uns já estão a tentar Exatamente. tomar isso outra vez. Mas, pronto, não vamos deixar, porque qualificadamente eu tenho que sair. De forma qualificada. Vamos ao intervalo. Meus queridos, muito obrigado pela vossa participação. Obrigada. Vocês são Obrigada. brilhantes e o mundo precisa de saber disso sempre. Até já. Obrigada. Até já. Muito bem acompanhado, Luís. Sempre. Antes de irmos para o intervalo... Sinto-me orgulhoso. Não, muito bem, muito bem.